Como isso se mutou? Não sei. Da Rússia, né? Então, isso aí, a gente, não, essa dualidade não existe para nós, entendeu? Você vê os religiosos brasileiros eram profundamente, tinham emoções profundas, como o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira tinha, assim, era exagerado, era emocionado, era, se você vê Gregório de Matos, se você vê Aleijadinho ele dançava muito, ele vivia nas festas e era profundamente católico e era profundamente religioso. Não é? Villa-Lobos não era religioso, mas a obra dele tem uma carga religiosa muito forte por causa da tradição brasileira. Gilberto Freire, Nelson Rodrigues. Então, se você vê, isso é o ser brasileiro. Isso é uma coisa. Essa dualidade de Tarkovsky, esse grau de transcendência, é muito difícil para a nossa alma, mas é bom assim como contraponto, né? Como contraponto é bom. Você vê qual é o grande artista brasileiro? É Aleijadinho, que fez obras profundamente exuberantes, sensuais, com formas muito demarcadas, e a arte russa, você vê o ícone, né? Que é uma arte que não tem tridimensionalidade, né? Não é escultórica. Então, a Rússia, eles são muito diferentes da nossa cultura. E isso aí está em todo mundo, Machado de Assis, Lima Barreto, né? E a forma com que o brasileiro lida com a sexualidade, a naturalidade com que o brasileiro lida com a sexualidade é uma coisa também muito marcante, sabe? Que aliás, é mais uma influência nefasta do conservadorismo anglo-saxão na nova direita brasileira. Que é essa palhaçada aí de ficar, tem que usar tal roupa, tem que fazer tal coisa, tem que ficar. Então, por outro lado, puritanismo, a influência do puritanismo norte-americano, que é profundamente evangélico, protestante, né, mas que teve influência muito grande no mundo, inclusive no Brasil, né, porque os Estados Unidos são uma potência muito influente, né, então isso daí, mas as pessoas estão esquecendo isso, né? O foda é que o puritanismo é um exacerbo da pureza, né? Acho que as pessoas não entendem isso. Tipo, ele acha certo um homem vestir vestido, por exemplo, tipo, de vestido rosa e tal, de calcinha, uma mulher de biquíni, fio dental, socado no cu, andando na rua. Tá ligado? Tipo, cara, eu não consigo sair da neurose pra esse pessoal também. Eu não consigo, velho. Tipo, Pietra Bertolazzi, o homem não usa short, tá ligado? Aí vem esse cara e fala, não tem essa frescura de não poder usar tal coisa. Então, tipo, eu posso usar calcinha, fio dental na rua. Ou uma mulher. Tipo, todo mundo pode andar seminu na rua. Não. Pera aí, mas não é frescura esse sinal de roupa? Porque, tipo, o puritanismo é o exacerbar do ato da pureza. De uma compreensão específica sobre o ato da pureza enquanto cristão de se vestir, tá? Só que, tipo, esse pessoal sempre leva de um extremo pro outro. Tá ligado? Nunca tem uma qualificação das coisas. Eu não tô falando de caminho do meio, não. Eu tô falando de, tipo, razoabilidade, né? Inclusive a razoabilidade, ela pode estar tendendo mais pra um lado do que pro outro. Mas ela tem a sua razoabilidade é não chegar no extremo, tá ligado? E eu não vejo isso. Tipo, esse cara aí, essa frescura de usar roupa. E aí tu vê que ele usa essa frescura de usar roupa logo antes, logo depois dele ter justificado um certo erotismo no cinema. E ter falado que Tá ligado? um cara como Aleijadinho, ele dançava e fazia esse tipo Sim. de coisa. Não era tão fechado, travado. E fez grandes obras católicas. Esses caras me cansam, todos eles. Todos. Você diria que o puritanismo seria a corrupção da pureza? Tipo, não sei. Aqui em Maceió você usa bermuda, na orla você é muito doido. Num conto erótico é melhor usar meretriz do que puta. Não sei, cara. Essa parada. Não sei. Depende do que exatamente. Que tipo de sensação você quer causar na pessoa. A partir do texto, tá ligado? Como escrever esse tipo de coisa. Dependendo dos usos das palavras, você consegue causar algo. Quem escreve normalmente tem consciência desse tipo de coisa. Quando vai escrever uma cena de guerra, tem palavras específicas que você consegue causar uma espécie de sensação na pessoa. É por isso que você normalmente tem que estudar bastante a língua que você vai escrever, tá ligado? Pra você poder ter um artifício maior. Tem palavrinhas que, a depender do gosto da pessoa, também causam um certo
uma certa emoção a mais. Tem formas de escrever as coisas, tá ligado? Então, essa parada do calor, o Humberto e outro rapaz ali falou de usar bermuda na orla. Não sei se foi o mesmo sentido do calor. Mas depois pesquisem um pouco de como é que funciona a termodinâmica, as condições de troca de calor. Seria interessante que vocês dessem uma olhada. Eu já discuti muito, inclusive, com a minha mulher no começo do nosso relacionamento em relação a essas questões de roupa. E essa questão do tamanho da roupa é só para quem não sabe de física pro calor, tá? Uma coisa é uma roupa preta, por exemplo, que objetivamente você vai sentir mais calor. Mas roupas grandes estabilizam a troca de calor. É só ver aquele pessoal lá no deserto do Saara, todos eles estão vestidos da cabeça ao pé, tá? Eles não estão nus no deserto do Saara, de cueca. Uhum. Porque, inclusive, o seu corpo chega a ficar mais quente. Tá ligado? Se você estiver nu, por exemplo, se você nu no deserto do Saara, você fica com mais calor do que se você estiver vestido da cabeça ao pé. Tá ligado? Sim. Porque no começo, óbvio, você vai ter uma grande concentração de calor, mas depois a troca de calor faz com que fique ameno. A temperatura, inclusive, fica menor. Dentro, a temperatura às vezes fica menor dentro do que fora. Tá ligado? Uhum. Agora, se você estiver nu, no começo você vai ter menos impacto do calor. Mas ao longo do tempo, o seu corpo vai trocando calor com o ambiente. E aí fica mais calor pra você do que o cara com a roupa da cabeça até o pé, tá ligado? Esse pessoal do deserto do Saara não é louco. Né? Nós teriam morrido, inclusive. Sim. Tem um filme chamado Lawrence nas Arábias. Consideram ele um dos grandes filmes já feitos. E o cara lá, que é um especialista em doideira, ele vai pra puta que pariu do deserto usando todo tipo de roupa do caralho. Todo fechadão, assim. Sim. Só a cabeça pra fora. Aleijadinho tinha um molho, tá, mãe? Sim, o tipo de tecido também ajuda, Renan. Também ajuda. Da tridimensionalidade versus essa dualidade, né? Que é o que se associa muito ao Oriente, né? É muito louco porque a gente vai ver sempre essa... Cara, o pior é que eu tinha uma pira no começo com essas coisas, sabia? Quando eu comecei a ler Olavo. Só que depois um amigo meu, meio que, tipo, eu fui voltando pra ciência e, cara, não precisa de tanta coisa pra explicar muitas coisas, né? Sim. É impressionante. Esse bagulho de cientista mesmo, eu não conheço muitos cientistas, mas pelo menos o Feynman lá, ele é muito, tipo, coisa simples, mesmo. Não enche de palavra, não, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar louco, eu vou me matar. Vou me matar. Mas é porque às vezes só é mais simples você explicar. Porque assim, existe uma diferença. Por exemplo, quando eu falei naquele vídeo lá do Cobori, do Mises, ele não tinha um aparato para simplificar as coisas. Porque quando você tem tecnologia, você consegue simplificar. Inclusive, o intuito da tecnologia é simplificar as coisas, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a partir do momento que você tem os mecanismos para averiguar as coisas, você simplifica as coisas, você não complica as coisas. Então, tipo, uma coisa é o Mises que estava tentando falar de uma coisa que não tinha aparatos tecnológicos e científicos para avaliar o que ele estava falando, e ele estava tendo que deduzir as coisas, e aí fica muito difícil, tá ligado? De um cara de hoje que tem essa tecnologia, essa capacidade. Por exemplo, tem várias coisas de neuroplasticidade que muitos autores já falaram lá atrás, tá ligado? E que nós já compreendimos lá atrás, essas questões da neuroplasticidade. Mas para explicar isso, você tinha que falar muita coisa. Eu só preciso falar neuroplasticidade. E explicar o que é a neuroplasticidade para a pessoa. Eu não preciso ter um aprofundamento tão grande com tantos termos para poder delimitar alguma coisa sobre algo, tá? Agora, depois que a gente sabe sobre a neuroplasticidade, eu posso falar, isso é neuroplasticidade, funciona assim, assim, assado, acabou. Eu não preciso ficar, tipo, dualidade, compreensão, sabe? Não precisa, tá ligado? Só não precisa. Então, tipo, os escolásticos, por exemplo, eles estavam tentando falar de assuntos muito difíceis e que tinham uma complexidade muito forte. Agora, depois que foi se desenvolvendo os aparatos, muitos escolásticos se sustentaram nos seus argumentos com mais simplicidade depois, com a tecnologia, com a ciência, com as descobertas, do que ter que escrever 8.000 páginas em latim, tá? Ficou muito mais simples de tratar essas coisas. E eu vejo que o pessoal tá tentando dificultar, né, velho? Dificultar mesmo. Essa tensão entre essas duas coisas, né? Porque, por um lado, a arte tridimensionalizada, mais realista no sentido das formas, né, e tal, como você vai ver num Aleijadinho, ela reconcilia, de certa forma, o homem com a matéria. A matéria não é enxergada mais como uma coisa ruim, que você tem que dizer não para ela, para que você quase beira ali o faquirismo, né? Mas, ao mesmo tempo,
quando ela fica mais realista, ela perde certos aspectos simbólicos que a bidimensionalidade ajuda a exacerbar, né? Então, puta que o pariu, meu irmão. A minha... Travou agora. Você queria falar do cachorro latindo, cara. Agora deixa eu continuar. Antes não tava, agora travou. Sempre que eu tenho alguma coisa interessante para dizer, tipo, é assim, né? E isso é uma coisa porque é muito louco, porque isso se relaciona na filosofia com a grande questão dos universais, né, cara? A gente, de certa forma, na arte, a gente ainda parece que estamos ainda no meio dessa discussão, né? Essa discussão nunca parou, ela nunca deixou de ser vivida, e muito do que a gente enxerga como nossas próprias ideias e nossas próprias concepções, normalmente é algum tipo de posição que você está tomando dentro desse debate, né? Se você enxerga e eu vou exemplificar, vou trazer um pouco mais para trás aqui. Se você enxerga o universal, né, como algo que está ali no mundo das ideias, né, como tipo um plano separado, algo que tem uma existência separada do ente em particular, para você cair na ideia de que esse é o mundo que é bom, e esse aqui é um mundo mau, e você tem que tipo dizer não para esse, só dizendo não para esse, você acessa esse, em vez de notar que tipo de fato a transcendência ela permeia Eu já me perdi. a imanência. Eu já me perdi no meio da conversa. Eu sei mais do que ele tá falando. Eu imagino se você empurrasse que não existem estados mentais. Se eu dissesse pra ele que não existem estados mentais correlacionais diretos entre o que acontece e o que você está no momento, tá? Não tem como fazer essa correlação. Não existe essa correlação. Uhum. E é por isso que existe ciência, discussão. Não existe, tipo, esse âmbito, tipo assim... Eu e tu tá aqui no mesmo ambiente. A Nami começou a latir. A gente tá assistindo um vídeo. Tem o pessoal do chat falando. Não tem como eu afirmar um estado psicológico equivalente para todas essas funções ao mesmo tempo. Uhum. Não tem como. Faz É por sentido. isso que esse pessoal quebra quando você argumenta. E eu argumento esse tipo de coisa. Tipo, sei lá, eles gostam muito do... Quando aquele inglês filho da puta? É ciência, arte ou o quê? Scruton. Escruto. Não existe tal coisa, tal qual que chamamos de beleza absoluta. Tipo, absoluta, objetiva, tá? Uhum. E se eu falo isso pra esse pessoal, tipo, você é esquerdista, tá? Esse tipo de coisa, tipo... Sim. Eu tenho que ver o documentário dele. Falam que é bom. Tem um livro também, A Beleza, mas eu não consigo ver nada disso. Eu nego Entendi. absurdamente a posição do... Não me interesso por isso, não. música, tipo, cara, dependendo de como tá, dependendo da sua formação do olho, dependendo da sua cavidade oral, da sua cavidade do ouvido, uma música já faz totalmente diferença de como você recebe ela, tá? Uhum. Por exemplo, a diferença que tem de homem e mulher ouvindo música. Tem música que mulheres não conseguem pegar as nuances e homens pegam em determinadas técnicas. Quando tem bateria e guitarra junto numa determinada forma de tocar. A mulher não consegue pegar as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes a mulher fala, caralho, que barulho desse aí. Tá ligado? Ela não consegue pegar algumas nuances. Então existe a gnose de Platão. Não, o mundo das ideias não existe. Enquanto abstrações, não. O Platão se referia ao mundo das ideias enquanto conjecturas abstratas. O mundo das ideias de Platão existe somente como o mundo dos acontecimentos matemáticos, das noções matemáticas. O mundo platônico, no sentido abstrato, não existe. Não tem como existir. O mundo abstrato de Platão seria o que concebemos hoje em algumas áreas, como, por exemplo, a física, como o mundo do matemático. Não sei se já viu alguns filmes que tem um robô, tipo, Exterminador do Futuro. Uhum. Aí ele olha pra alguém assim e começa a aparecer um monte de cálculo. O nosso cérebro funciona... A gente, quando olha pra alguma coisa, funciona mais ou menos dessa maneira. Só que não tem aquele o abstrato, aqueles nomezinhos que aparecem, o que a gente pensa, tá? Tanto de altura, esse cara deve ter 1,80 m, tá? Uhum. Não sei o que e tal, deve ser de tal lugar. Pode ver que a gente faz isso naturalmente. Quando conhece alguém, pô, esse cara é alto, tá? Quando o Arnold Schwarzenegger olhava pra alguém, tinha a precisão de 1,85 m, tantos quilos no filme, tá ligado? Uhum. E a gente faz mais ou menos isso. Pô, esse cara tá muito gordo, esse cara é muito alto, tá ligado? A gente olha essas configurações, essas coisas passam na nossa cabeça e a gente vai... Consegue perceber até coisas mais sensíveis mesmo. Sim. No olhar. É por isso que a gente, quando conhece uma pessoa, fala tipo, caralho, tá mal, tá triste, tá chateado. Tudo bem, Thales Muniz, você pode aumentar a sentença, mas é um mundo abstrato.
o mundo das ideias pro Platão é o mundo das formas mesmas, das coisas como elas são. E eu nego essa perspectiva. Você pode aumentar a frase, diminuir, fica à vontade. Né? Que é uma outra... O realismo moderado ele já tem um pouco mais dessa posição, e o conceitualismo bastante, porque ele começa a afirmar essa individualidade, né, do ente. Tipo, a forma não pode estar separada num mundo externo, nem nada. Tipo, ela é mais um esquema da própria intelecção humana, né, do que um ser que está numa outra dimensão e tal, como normalmente, né, se pensa esse realismo ao platonista, assim, né? E no frigir dos ovos, só que essa posição, se levada ao extremo, aí você descamba no nominalismo, aí você cai no subjetivismo exacerbado, tipo, a minha mãe é meu pai, tá ligado? De repente eu tô, né, acho que é o Carlos Bolsonaro, mas é a Tammy Gretchen, tá entendendo? Então, tipo, aí chega nesse ponto, né? Então é muito louco como essa discussão, ela permeia a arte, né? Sim, tá budista. Eu tô dizendo isso por causa dessa comparação que você fez do ícone, né, com as obras de Aleijadinho. Tem um trecho do Casagrande Senzala em que ele fala que as freiras se imaginavam brincando com o menino Jesus. Então é uma coisa assim, olha o que é a transcendência do brasileiro, é assim, é imaginar, é ver o menino Jesus, está brincando com o menino Jesus, assim. Isso aí eu acho que é decisivo, porque o barroco, ele é muito imagético, né? A civilização brasileira, ela é muito imagética, ela é muito cheia de imagens, e isso tem a ver com a colonização, né? Porque os jesuítas vieram para cá, tiveram que ensinar os índios, tiveram que usar de metáforas, usar de formas, usar de uma retórica bastante refinada, né? Que no final das contas é uma retórica assim, que aponta para o divino, para as coisas. E isso tem a ver também com Santo Inácio de Loyola, com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Né? Porque o que é que são esses exercícios? É você se imaginar com Jesus, você visualizar aquilo, como se fosse um filme. Né? Então, isso aí, assim, bate... Eu acho que dá para explicar isso melhor com hábito também. Sim. Eu acho que é mais fácil do que todo esse trampo, tá? Das freiras, brincava com Jesus, tá? Fala pra caralho, né? Mas porque tem que render o bloco, né, velho? Puta que pariu. Na nossa alma, assim, isso tem... e outra coisa também, o pessoal diz que Às vezes eu acho que as pessoas pensam que pra algo ser belo, você precisa soar belo, tá? Uhum. Algo ser bonito. Porque para essas pessoas o que eles estão descrevendo é algo muito bonito. É isso que é a argumentação. Olha, é muito bonito, tá ligado? Uhum. E ao invés de, tipo, falar sinteticamente do que é, e se é uma coisa bonita, então, tipo, depende da interpretação do sujeito, vai ser bonito, tenta se justificar que, olha, é bonito. Uhum. Brincando, isso aqui nada fala. Sabe quem faz isso? Arte moderna. Então. Justificativa. Em cima de coisa que não é bela. E às vezes pode ser, mas demora tanto que a gente até perde o fio da meada pra chegar no belo também. O Brasil é um país novo, todo mundo fala isso, né? O Brasil é um país novo, que tem uma cultura muito nova, é uma cultura nova com alma antiquíssima, que remete ao Império Romano. Caralho! Né? Eu não sei do que ele tá falando. Chegamos no Império Romano, foda, Nova Roma. Eu não sei o que ele tá falando. Eu sou doido. Eu tô começando a achar que eu sou autista. Tô realmente achando isso. Tu acha que a vida é um Lego, E eu acho que eu sou muito... dentro de mim não cabe as coisas. Tu acha que a vida é um Lego? Sim. Eu não entendo nada que vocês estão falando aí no chat. Isso aqui a gente tá vivendo ainda. É aquelas camisonas grandes. Eu tô ligado que na Bahia quem tem que usar essa Pô, porra. eu acho massa usar essas camisas. Eu tenho uma dessa, só que não cabe muito bem, que eu tô meio gordinho. Eu não uso porque, pô, pra minha camisa UV ia ser não ia ser uma camisa UV, ia ser uma cortina UV, tá? É bem apertadinha, assim, mas ela é boa. É boa. Mas eu não queria usar essa apertada. Eu já vi umas UV que é tipo ela não é tão apertada, tá? Ela é mais encoxadinha assim, mas não é pá, tá? Eu acho massa pra nadar. Eu já vi um cara nadando assim. Que cara gostou, que massa, velho. É diferente. Na piscina. E realmente protege, é bom pra caralho. Protege, pô. Protege, Às vezes tu vai nadar na piscina, no sol do caralho, tu se fode também. Porra.
nas emanações do Império Romano, né? No sentido da cultura latina, do lugar onde o cristianismo... Cara, se Roma era algo parecido com isso aqui, eu ia me matar em Roma. Se Roma tinha alguma similaridade com Bostil, it's over.